Olá, caro estudante. Nesta oportunidade, agora vamos tratar dos exemplos, né, sobre o assunto aderência concreto-aço, onde nós vamos exemplificar como se dá a solução e aplicação deste conceito no detalhamento de armaduras. Para isso, então, no primeiro exemplo, tratar do que nós denominamos de esperas de pilar, né? Então, esse primeiro exercício, nosso primeiro exemplo, pede para determinar esse comprimento das esperas do pilar. Então, a espera nada mais é do que a armadura que fica posicionada, né, acima do nível da laje que está sendo executada, para a posterior emenda com a armadura do lance superior do pilar. Então, este comprimento e esta região, né, que se define para a emenda, determina o comprimento da espera do pilar. E, naturalmente, para se definir o comprimento total da barra de aço, né, que seria uma incógnita aqui para o detalhamento da armadura, né, ela depende exatamente da definição desta espera. É importante indicar tanto a espera quanto o comprimento da barra, né, para que não haja dúvidas em relação à obra. Então, aqui foi dado no exemplo um pilar, no lance 3 de um edifício, que está entre o primeiro pavimento tipo e o pavimento tipo, onde nós temos uma seção retangular de 17 por 40, com 6 barras de 20 milímetros longitudinal, que são estas barras aqui, as quais nós estamos procurando a espera, né? E aqui tem o detalhe dos estribos, de 5 milímetros a cada 15 centímetros. E são dados aqui, né, como referência para esta obra, o concreto classe 30, o aço CA50, e que o cálculo da armadura deste pilar, né, exigia 17,8 centímetros quadrados de aço. E foi adotado, portanto, 6 barras de 20 milímetros para compor a armadura longitudinal resistente desse pilar. Tá? Então vamos acompanhar o procedimento de solução. Então, a solução tem no seu primeiro passo o cálculo do LB, que é o comprimento de ancoragem básico. Como nós deduzimos, né, na nossa aula teórica, o LB é o diâmetro da armadura sobre 4, vezes a tensão de escoamento de projeto do aço, sobre a tensão de aderência de projeto, né, dada pelo concreto em relação ao aço. Né? Então, o que nós precisamos inicialmente é definir esses parâmetros. Né? Esse parâmetro vem lá da seleção da armadura, né, que nós vimos ali no detalhamento 20 milímetros. O parâmetro da tensão do aço, FYD, nós já conhecemos também lá do estudo inicial dos materiais, e a tensão de aderência com valor de projeto foi definida também no nosso estudo teórico da aderência concreto-aço. Então vamos a esses parâmetros, né? Para a tensão de aderência, que é definida como eta 1, 2 vezes 3 vezes o FCTD, nós precisamos primeiro desse parâmetro aqui, que é a correlação, é obtido da correlação com o FCK do concreto. Como nós vimos também nas aulas teóricas, no estudo dos materiais, né, ele poderia ser obtido através de ensaios, mas na fase de projeto, geralmente nós não temos, né, um valor de ensaio. Nós trabalhamos com o valor da classe do concreto que nós escolhemos, né, que se define o FCK. Então, como deduzido, né, a partir do FCK e da relação do FCTD com o FCTM, né, que é 0,7 de FCTM sobre gama C, e como o FCTM ou 0,3 do FCK a 2/3, né, é possível então trazer, né, essa equação já deduzida para esse formato. Né? Então vamos ter aqui 0,21 do FCK elevado a 2/3 sobre gama C, com o valor de entrada aqui em megapascal. Né? Então sempre megapascal.
Trata-se de correlação, valor empírico, né? Se nós entrarmos com outra unidade aqui, o valor de saída não será proporcional a este, né? Então aqui, que nós temos de informação a classe do concreto 30, né? Então FCK 30 elevado a 2/3, multiplicado pelo 0,21 divididos pelo 1,4, que é o coeficiente de minoração da resistência do concreto, nós vamos chegar então a um valor do FCD de 1,45 MPa. Na equação da tensão de aderência, nós temos esses três parâmetros iniciais, eta 1, 2 e 3, né? O primeiro parâmetro aqui diz respeito à conformação superficial das barras, né? Aquela qualidade de aderência. E nós vimos, né, que as barras que nós temos comerciais ou são barras lisas ou são barras nervuradas, também chamadas de alta aderência. E vimos também, né, que bitolas acima de 6 milímetros são nervuradas. Assim, né, o aço que nós estamos usando, de 20 milímetros, é uma barra nervurada, e o parâmetro, então, né, a ser utilizado aqui como visto também na aula teórica, é o 2,25. Se fosse a barra lisa, só lembrando, seria 1, que é o parâmetro de referência. O segundo parâmetro tem relação com a região de boa ou má aderência. Nós estamos usando 1 aqui, porque a barra está na posição vertical e de acordo com aquelas figuras, né, que nós vimos em relação a estas regiões de boa e má aderência, barras na posição vertical estão em região de boa aderência. O terceiro parâmetro é uma correção que se faz para as armaduras com diâmetro superior a 32 milímetros. Como a nossa barra tem 20 milímetros, o valor permanece 1. E aqui nós entramos com o valor do FCTD, 1,45 MPa, né? Só que, como nós vamos usar aqui tudo em kN por centímetro quadrado, eu vou dividir por 10, que vai dar então 0,326 kN por centímetro quadrado. Tendo aqui o FYD, com uma relação do FYK sobre o γS, né? Aqui o aço CA50, 50 kN por centímetro quadrado de FYK, γS, o coeficiente de minoração da resistência do aço, nós vamos chegar ao valor de 43,48 centímetros quadrados. Venho aqui para a nossa equação e vamos achar o LB, né? Então, o LB vai ser o diâmetro que nós estamos usando para a armadura, né, 20 milímetros, que eu vou colocar aqui em centímetros, que não tem necessidade de se calcular em milímetros, né? Na obra nós vamos depois estar com valores e arredondamentos para centímetro, como resultado final de detalhamento. Aqui entro com o valor do FYD calculado, e aqui com o valor do FBD calculado aqui acima, né? Fazendo estas operações bem simples, nós vamos achar um LB igual a 66,69 centímetros. Nós estamos deixando aqui, né, um valor com bastante precisão, porque não é o valor final ainda de detalhamento, né? Depois que nós definirmos o LB que será usado, o comprimento da espera, aí sim nós arredondamos esse valor. Há a exigência ainda final, né, pela norma, de que este LB seja no mínimo igual a 25 vezes o diâmetro. No caso, 25 vezes 2 dá 50 centímetros, portanto, este valor é maior que o valor previsto pela norma, então está tudo ok, né? Podemos passar daí para o próximo passo. Bom, tendo calculado o LB, que é o comprimento de ancoragem básico, o próximo passo é o cálculo do comprimento de ancoragem necessário. Esse é o valor do comprimento de ancoragem efetivo, que determinará, então, a solução do problema, ou seja, o valor, no caso deste exemplo, da espera. Para esta aplicação, nós precisamos da equação também já analisada anteriormente, que trata do LB necessário a partir do LB básico, né, do comprimento de ancoragem básico, corrigido pelo alfa1, que leva em consideração a existência ou não de gancho, e da correlação entre o AS de cálculo e o AS existente. Desses parâmetros, então, o alfa1
no caso da barra ali, isso é uma barra reta, sem gancho, então o nosso valor será 1. O LB calculado no item anterior, 66,69. O valor do AS de cálculo dado no problema, tá? Porém, é isso que nós vamos estar discutindo ao longo dos demais capítulos, onde nós vamos estar dimensionando as armaduras. E aqui o valor da área existente efetiva, que basta calcular então a área de uma barra e multiplicar pela quantidade total, né? Então 6 barras vezes a área, πd2/4. Nós vamos ter então aqui a correção, né, da força da barra, de modo indireto, através da relação entre áreas de cálculo e área existente, e vamos chegar ao valor de 62,07. Geralmente arredondamos para 63 centímetros. Os projetistas preferem muitas vezes arredondar de 5 centímetros, né? O que daria, nesse caso, o valor a ser indicado no projeto de 65 centímetros. Dos meus projetos, eu tenho mantido esse valor de 63 centímetros, porque no cômputo geral vai se somando, né, essas diferenças de arredondamento, e isso implica em maiores custos. Deve-se considerar ainda que hoje em dia, nos grandes centros, também há a disponibilidade do corte e dobra, né? E, portanto, os valores podem ser obtidos com maior precisão. No caso, claro, 63 para 65 centímetros, a diferença é apenas 2 centímetros vezes 6 barras, vamos ter 12 centímetros. Mas poderíamos ter uma diferença de 61 para 65, né? Que daria 4 centímetros vezes 6, já daria 24 centímetros. A cada 4 pilares, praticamente 1 metro de barra seria consumido apenas no arredondamento. Então, isso vale a pena ser analisado do ponto de vista econômico, né? Porque para a obra toda, né, vai representar uma boa variação no consumo de material. Finalizando, é necessário conferir, né, o LB mínimo previsto pela NBR 6118 de 2014. Então, a norma prevê que esse valor corrigido do LB necessário deve atender a 3 parâmetros: 0,3 do LB, do comprimento da ancoragem básico, 10 vezes o diâmetro da barra que você está utilizando, ou 100 milímetros, 10 centímetros, né? Então, 0,3 do 66,69 dá 20 centímetros. 10 vezes o diâmetro, 2 centímetros, né, ou 20 milímetros, vai dar 20 centímetros. E aqui eu teria que atender os 10 centímetros. Então, o nosso valor calculado atende aos 3 critérios. O LB deve atender, então, esses 3 limites. Se não atender, o que nós fazemos? Usamos o maior LB mínimo. Então, aqui nesse caso, se tivesse dado o cálculo do LB necessário 17, nós utilizaríamos 20. Se os 3 valores fossem diferentes, 10, 20, 30, usaria o 30, né, no caso de um cálculo ter dado no LB necessário 17. Né? É só para ilustrar situações que vocês podem encontrar nessa análise do LB mínimo. Então, o LB mínimo ele não impede, né, que você aproveite o cálculo realizado. Você não vai precisar realizar novamente o cálculo. Ele simplesmente vai dizer que você precisa utilizar daí um desses valores mínimos para o comprimento de ancoragem. No caso aí o comprimento da espera, né? Mas como ficou superior a esse valor, mantém-se o valor lá calculado, então 63 ou 65 centímetros, arredondando de 5 em 5, ok? Então esse é o nosso primeiro exemplo, que trata de esperas de pilares. Vamos ao segundo caso. Nesse segundo caso, eu também tenho um pilar, mas esse pilar agora está com a armadura nascendo dentro de um bloco de fundação, né? Esse bloco de fundação está sobre uma estaca, é um bloco de uma estaca só, né? Uma estaca circular, e esse pilar tem 20 por 40 e tem 8 barras de 12,5 na sua seção transversal. Estas barras do pilar, claro, elas vão ter a espera aqui para cima, né? Que nós já aprendemos a calcular no exercício 1. Mas o que se pede aqui nesse problema é uma coisa que muitas vezes o projetista acaba esquecendo, e a maioria dos programas não faz essa verificação.
Qual é a questão desse exercício? A determinação da altura mínima necessária ao bloco de coroamento de estaca para atender a ancoragem das barras do pilar. Então eu posso calcular, claro, esse bloco e chegar a uma altura necessária do ponto de vista do dimensionamento do bloco, que poderia ser, por exemplo, 50 centímetros. Mas, eventualmente, esse comprimento de ancoragem aqui internamente poderia ser necessário um valor de maior, 70, né? E com isso eu não teria transferência dos esforços ao longo de toda a barra. Então, estas condições devem ser observadas também em projeto. E a maioria dos programas comerciais que nós utilizamos não faz esse tipo de verificação. Então, é importante o engenheiro estar atento a estas condições, né? E a interação no detalhamento do projeto deverá ser observado pelo projetista se as condições estão atendidas. Com experiência, claro, nós vamos olhar, né, as dimensões do bloco e vamos ter facilidade de verificar se está coerente ou não, né, esse comprimento com a altura do bloco. Mas isso está respaldado exatamente no comprimento de ancoragem. Então, o comprimento de ancoragem ele está designado aqui como LB. Então, até a posição onde essas armaduras estão vindo aqui, né, do pilar, estão se apoiando na armadura do fundo do bloco. Eu tenho aqui, nesse detalhamento, 6 centímetros. E, portanto, a altura total do bloco será o LB mais 6 centímetros. Essa situação que nós estamos descrevendo aqui, que é um bloco de coroamento de estacas, né, ou de estaca, ele poderia acontecer num bloco apoiado direto no solo, né, sem a estaca. E também pode acontecer no caso da utilização de sapatas, né? Então eu posso ter uma sapata aqui de fundação, chanfrada, etc., que se apoia diretamente no solo, mas da mesma forma essa armadura do pilar sai de dentro da sapata e deve atender o comprimento da ancoragem da armadura. Bom, quais são os outros dados que nós temos aqui importantes, né? Concreto classe 20, o aço CA50, né? É o comum das armaduras longitudinais, no valor comercial, e a área de cálculo 8,2 centímetros quadrados. Como nós vimos ali, 8 barras de 12,5, então vamos usar barras de 12,5 milímetros. Vocês observam também aqui, antes de nós iniciarmos, né, que o LB está indicado como um valor na vertical, né, correspondente ao LB necessário. E que aqui existe uma dobra, né? Mas nós devemos lembrar que pilar geralmente está sobre esforço de compressão, né? E, portanto, as dobras não são consideradas no cálculo da ancoragem. Esta dobrinha aqui, ela é uma dobra construtiva, chamada pelo pessoal de obra de patinha, né? Então, ela facilita a montagem dessa armadura apoiada na armadura do fundo do bloco, né? Que aqui vai formar uma malha, né? Então, é apenas um detalhe construtivo. Para vocês terem ideia, né, como isso não faz muita diferença, né? Eu já não utilizo essas patinhas. Da mesma forma como eu comentei no exercício 1, isso aqui tem 10, 15, 20 centímetros à medida que a barra fica mais grossa e vai representar um consumo de aço maior, né? E no cômputo geral da obra ele passa a ter um valor representativo, né? Então, iniciando aqui o procedimento de cálculo, a nossa equação LB, comprimento de ancoragem básico, φ sobre 4, que multiplica o FYD, né, a tensão de escoamento do aço com o valor de projeto, e a tensão de aderência do aço. Aqui, ó, mais um pequeno erro para a gente ficar sempre atento, né? Aqui está FDB e é FBD, né? Então, tensão de aderência com índice D, que representa o valor de projeto. O FBD, como nós vimos já no exemplo anterior, depende desses três parâmetros e do FCTD. Então, eu coloquei aqui direto o FCTD, 0,21 do FCK elevado a 2/3 divididos por γC. Tá? Lembrando aqui que o γC é o coeficiente de minoração da resistência do concreto, 1,4. Aqui nós entramos em megapascal. Tá? E vou ter daí os três parâmetros. Barra, nervurada ou de alta aderência, armadura longitudinal, parâmetro multiplicador, então 2,25.
Segundo parâmetro, armadura na vertical, dentro do bloco, região de boa aderência. Terceiro parâmetro, 1, né, porque a barra tem diâmetro menor ou igual a 32 milímetros. Faço aqui a operação, vou achar 2,49 MPa. Outro parâmetro que nós precisamos na equação é o FYD. Nós calculamos já no exemplo anterior, é o mesmo, né? O aço SA50 divididos pelo coeficiente de minoração da resistência do aço, nós vamos obter 43,48 kN por centímetro quadrado. Com esses parâmetros, vamos à equação. Diâmetro da armadura 12,5 milímetros, vamos colocar em centímetro, né? 1,25 sobre o 4, 43,48 calculado ali. E aqui o 2,49 megapascal, acho que não frisei até no outro exemplo, importante a gente lembrar aqui, né? Aqui está em megapascal, aqui ele foi para quilonewton por centímetro quadrado para ficar com a unidade coerente ao de cima, né? Então isso é importante, lá no primeiro exercício se eu não frisei isso, observem isso como detalhe que lá deve ter sido utilizado assim também, né? Então eu saio aqui do megapascal e entro aqui com quilonewton por centímetro quadrado. Bom, poderia usar megapascal em cima e embaixo? Sim. Se aqui nós entrarmos com 500 divididos por 1,15, teríamos 434,8 megapascal. E aqui, né, colocaríamos esse valor sobre o 2,49. Chegaríamos ao mesmo resultado, 54,57 centímetros. Então, para o comprimento de ancoragem. A verificação exigida pela norma para o comprimento de ancoragem básico, 25 vezes o diâmetro, vamos achar 31,25 centímetros, né? Que está ok. Esse parâmetro está, né, na NBR, está também nas notas, né, de aula das disciplinas de concreto armado. A segunda parte aqui tem o comprimento de ancoragem necessário. Então ele é similar ao cálculo que nós realizamos no nosso primeiro exemplo, né? Então precisa do parâmetro alfa1, né? Então 1, ancoragem sem gancho. Por quê? É compressão. Então mesmo que eu use aquela patinha, use aquele gancho, né, o cálculo será feito com o parâmetro 1. Bom, mas se aquilo não fosse um pilar, né, fosse um tirante que está puxando a armadura de dentro do bloco, aí sim eu poderia considerar o gancho e nós usaríamos aqui o parâmetro 0,7. Né? Então é importante observar como está trabalhando as armaduras, se estão todas tracionadas ou se tem armaduras comprimidas. Claro, se eu tiver parte tracionada ou parte comprimida, eu preciso analisar, né, qual é a parte dessa armadura que está sendo solicitada a compressão ou tração, com encurtamento ou alongamento, para fazer a adequada correção dos valores. Né? Colocando aqui na equação, então vamos ter o 1 lá do alfa 1, o LB calculado no item anterior, né, o comprimento de ancoragem básico, o valor calculado, né, que é o que nós vamos estar aprendendo também ao longo do semestre, calcular, né, essa armadura, o AS de cálculo é o valor obtido a partir dos esforços atuantes, e aqui embaixo nós vamos colocar o existente. Né? Então tenho 8 barras de 12,5 milímetros, acho a área de uma barra, multiplico pelo 8, vamos achar então que o comprimento de ancoragem necessário é de 46 centímetros. Tá? Então eu consegui reduzir de 55 para 46. Com isto, ainda, né, para finalizar, precisa fazer a verificação prevista na NBR 6118. Então 0,3 do LB, 16,3 atendido, 10 vezes o diâmetro da armadura utilizada, 1,25, né, de armadura vai dar 12,5 centímetros, também ok. E aqui nós vamos ter 10 centímetros, também ok. Então atendeu todos os critérios, os 3 critérios previstos pela NBR 6118. Bom, e o cálculo da altura final? Bom, basta somar, então, 46 centímetros calculados, com aqueles 6 centímetros, né, da posição da armadura até o fundo do bloco, e nós teríamos a altura mínima do bloco de 52 centímetros. Então, esse valor é mínimo do bloco, né, porque eu tenho que comparar, né, com a altura necessária do cálculo estrutural do bloco, ou seja, análise do esforço dentro do bloco. E vai se adotar o maior dos dois valores. Né? Se lá precisar 60, mantém-se o 60.
Se lá precisar 45 e aqui nós precisamos de 52, então será corrigido para esse valor mínimo de 52 para atender a ancoragem das armaduras, né? Então sempre tem que estar atento a essa condição. É um detalhe extremamente importante de projeto. Não sei se frisei isso nas nossas aulas presenciais, né, ou em algum contato presencial, mas não basta, né, calcular eficientemente a área de aço e a área de concreto. Às vezes a ruptura de uma estrutura de concreto, de um elemento estrutural, ocorre por falha no detalhamento. E esse detalhamento, como nós já reforçamos anteriormente, depende do conhecimento das ancoragens e desse detalhamento das armaduras. Então, tão importante quanto saber calcular bem os esforços atuantes, os diagramas de solicitação e o dimensionamento do concreto e da armadura, é o cálculo das ancoragens e o detalhamento que vem para as armaduras em função desses esforços, né? Então a gente sempre vai estar reforçando isso, e nos capítulos próximos aí que vamos iniciar agora com o estudo da solicitação dos elementos, nós vamos estar discutindo esses detalhes das armaduras, né, como funciona, e quais observações que nós vamos ter. Claro que aqui são apenas dois exemplos, nós vamos ter situações, né, de ancoragem em viga, ancoragem em laje, ancoragem de tirante, entre outros casos, em que detalhes particulares serão observados ao longo desses capítulos que nós vamos estar estudando, né? Então não se preocupem que também é um tema que será reforçado ao longo dos demais capítulos do estudo de concreto armado, ok? Espero que esteja claro aí essa explanação. Nós vamos também colocar alguns exercícios propostos para que vocês pratiquem, e daí nós podemos discutir, né, em grupo as eventuais dúvidas sobre o tema. Por hoje ficamos com isso, né? Espero que tenha sido de bom proveito esta apresentação. Um abraço a todos.